Olá, seja bem-vindo. Hoje veja em entrevista o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. Ricardo Ferraço é filiado ao PMDB, foi deputado estadual 2 vezes e presidiu a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Também foi deputado federal, vice-governador e eleito senador em 2010. Também participa desta conversa a colunista Vera Magalhães, do Radar. Senador, seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade, é um prazer. Senador, no momento em que gravamos esta entrevista, a lama que partiu do desastre de Mariana, um dos piores da história do Brasil, já se espalhou por dezenas de quilômetros da costa do Espírito Santo, seu estado. Eu pergunto bem diretamente, foi negligência de quem? Muito mais que dezenas, nós estamos diante de centenas de quilômetros. Essa lama, que é a lama da vergonha, que é a lama da tragédia, ela já se transformou no maior acidente ambiental do nosso país. E, na prática, ela varreu não apenas a vida do nosso Rio Doce, ela também varreu a estima de um conjunto de cidades e comunidades e milhares de pessoas que têm no Rio Doce, no Vale do Rio Doce, o seu eixo fundamental. Um rio, ele faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, não apenas na questão fundamental do abastecimento da água, mas está vinculado e relacionado a uma relação afetiva. Então, a omissão é seguramente da empresa, da Samarco Mineração, mas não apenas da Samarco Mineração. Há uma omissão evidente por parte do governo federal, por parte do Departamento Nacional de Produção Mineral, que tem por lei, ou teria por lei, a responsabilidade de fiscalizar a segurança de qualquer barragem. Em 2010, foi editada uma lei específica que cria a Política Nacional de Segurança de Barragens, que cria o Sistema Nacional de Segurança de Barragens, e esta lei atribui ao DNPM a responsabilidade de fiscalizar as barragens de rejeitos em todo o país. Mas como se viu aí nesse desastre, o DNPM está muito sucateado, operando com poucos funcionários, sem as suas atribuições realmente respeitadas. Como que esse desastre pode servir para rearranjar esses órgãos de controle, senador? Não só o DNPM, mas outros estaduais, enfim. Como pode haver uma nova política para que sejam efetivamente fiscalizadas essas barragens? No caso da tragédia de Mariana, com efetivas consequências não apenas para Minas Gerais, mas para o Espírito Santo e para o Brasil, em função da lama ter chegado, inclusive na foz do Rio Doce, que é um berçário de elevado valor da nossa biodiversidade, o que acontece é o seguinte: a lei 12.334, editada em 2010, ela estabelece com critério e com detalhe a responsabilidade do empreendedor e a responsabilidade do órgão, no caso o DNPM. Foi dado ao órgão a missão, mas não foi dado ao órgão os meios, porque na prática o que nós estamos vivendo nos últimos anos é o desmonte, é a plena desorganização do Estado brasileiro. Para que nós possamos ter uma ideia, há uma outra lei que determina que os royalties da mineração, o chamado CEFEM, parte desses royalties devesse ser direcionado para o DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral. E eu fiz uma pesquisa. De 2009 a 2014, a lei define que 10% do que for arrecadado pelo CEFEM deveria obrigatoriamente ir para o DNPM para que ele estruturasse suas tarefas, suas missões e as suas responsabilidades. Nesse período, o DNPM arrecadou em média, de CEFEM, de 2009 a 2014, alguma coisa muito próximo a 1 bilhão e 500 milhões de reais. 10% disso, 150 milhões de reais deveriam ser destinados ao DNPM para que ele cumprisse a sua função. Imagina quanto foi. Menos de 1%
desses valores foi destinado ao DNPM nesse período, somente 12 milhões de reais. Portanto, há uma evidente omissão por parte do Estado brasileiro, que atribuiu em lei que esse órgão deveria cumprir com essa função, e, na verdade, foi dado a ele a missão, eu volto a repetir, mas não foi dado a ele os meios. O DNPM é um órgão completamente desestruturado, é um órgão que não recebe nenhuma atenção do governo federal e deveria receber, até porque a presidente Dilma, ela foi ministra das Minas e Energia, e a Secretaria de Produção Mineral está subordinado ao Ministério das Minas e Energia. Portanto, quando nós olhamos para essa catástrofe, que já é uma coisa assim que não tem dimensão na nossa história, nós olhamos para isso achando que isso pode ser apenas a ponta do iceberg, porque existem... Porque há outras barragens em condições... Sim, a lei determina que... precárias. A lei determina que essas barragens, elas devam estar cadastradas do Departamento Nacional de Produção Mineral. E o cadastro revela mais de 650 barragens de rejeitos em todo o país, mais de 50% dessas barragens no estado de Minas Gerais, que é o grande estado, junto com o Pará, produtor de minérios. Somente no estado de Minas Gerais, pelo menos 400 dessas barragens. E o que chama atenção é que o DNPM, por ausência de recursos, ele fiscalizava essas barragens por amostragem. Há elementos da área do meio ambiente do estado de Minas Gerais revelando que a última fiscalização nessas barragens foi feita em 2013. Eu me refiro às barragens de rejeitos da Samarco. E o DNPM considerava esta barragem, imagina, de baixo risco. Imaginando que, sendo uma empresa como a Samarco, que é da Vale, que é da BHP, por serem empresas de classe global, por serem empresas que têm ou deviam ter responsabilidade com a sustentabilidade, jamais poderiam estar submetidas ou submetendo a sociedade brasileira, capixaba e mineira a esse tipo de desastre. Senador, o senhor falou agora há pouco em omissão por parte do Estado. O presidente Dilma Rousseff levou uma semana para sobrevoar a área e depois baixou um decreto dizendo que se trata de um acidente natural. Não é, no mínimo, precipitado? Nada é tão ruim que não possa piorar, não é? Porque, na verdade, vejam, não apenas precipitado, não é razoável que, sem elementos técnicos, sem consistência, o governo federal tenha atribuído a esse que é o maior desastre ambiental do nosso país um desastre natural. Se é natural, ninguém tem responsabilidade, o empreendedor não tem responsabilidade, o Estado, o governo não tem responsabilidade. Isso não é possível. É evidente que foi precipitação. Como é, no seu entender, essa divisão das responsabilidades? O que caberá a Samarco e, dentro disso, o que caberá aos seus acionistas e o que caberá ao poder público arcar como reparação, tanto para as vítimas, quanto para as empresas atingidas e quanto na reconstrução possível aí desse ecossistema tão atingido? Vera, eu estou convencido que, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 12.334, há dois responsáveis diretamente por essas questões todas envolvidas no desastre de Mariana e com sérias consequências no meu estado e no estado do Espírito Santo. A responsabilidade efetiva e objetiva do empreendedor, que precisa ser responsabilizado pelos danos que causou às pessoas, às vidas e ao meio ambiente, mas não apenas o empreendedor. O governo federal, o governo brasileiro, o Departamento Nacional de Produção Mineral tem responsabilidade efetiva e objetiva sobre esse desastre que aconteceu em Minas Gerais. Portanto, nós estamos, inclusive, no âmbito do Senado da República, constituindo uma comissão especial, que, aliás, já está constituída, que é presidida pelo senador Anastasia, ex-governador do estado de Minas Gerais, e por mim, que fui designado relator. Próxima pergunta, essa comissão vai fazer efetivamente o quê? Essa comissão ela vai diagnosticar as razões da omissão do Estado brasileiro e as razões da omissão do empreendedor. Por que esse empreendedor não conseguiu a tempo ter capacidade de identificar
à medida que é um empreendedor com elevados recursos, com muitos resultados positivos ao longo dos últimos anos. Então, essa comissão, ela vai estudar não apenas o ocorrido, no caso do desastre de Mariana, mas ela vai avaliar o nível de vulnerabilidade do conjunto dessas barragens de rejeito. A essa altura, nós podemos afirmar, Silvio, que não é um problema de lei, é um problema de ausência de governo, é um problema de ausência de Estado, porque a lei, ela já atribui os meios, ela já define as diretrizes, define as responsabilidades, define que recursos deverão ou deveriam ir para o DNPM para que ele pudesse fazer essas fiscalizações que não fez. Nós vamos estudar, inclusive, uma das coisas que nos chama muito a atenção, que é o nível tecnológico dessas barragens de rejeitos. O Senado tem condições técnicas de fazer esse tipo de análise, senador? Que aporte de recursos humanos e tecnológicos vocês vão ter para poder fazer um trabalho desse tipo, que é quase um trabalho de perícia, ou, pelo que eu estou entendendo? Nós teremos uma aliança e uma parceria com a Procuradoria-Geral da República, nós teremos procuradores federais, nós teremos professores universitários, nós teremos o IPT. Portanto, nós vamos estar lançando mão de todos esses recursos para que em 120 dias nós possamos dar, do ponto de vista daquilo que nós investigarmos, não apenas as causas e as consequências desse desastre, mas nós queremos também efetivamente observar o que está acontecendo nessas centenas de barragens de rejeitos. Porque se esta barragem de rejeito foi considerada de baixo risco pelo DNPM, gerou a consequência que gerou, imagina as tantas outras 450, 440 barragens, não há um número muito preciso em relação a isso. Então, nós precisamos fazer uma investigação, nós precisamos fazer um levantamento da situação desse órgão. Esse órgão não pode continuar, como se diz, a põe em mexerica, sem as condições de cumprir a sua responsabilidade. É verdade, eu disse aqui, a lei atribui que 10% do CEFEI deveria ir para o DNPM para que ele pudesse ter condições e meios para cumprir com sua função. O que acontece hoje é que, na prática, o governo brasileiro está absolutamente desorganizado em função da coleção de equívocos que nós estamos presenciando na cena brasileira. Então, todo recurso que entra para o governo vai para o chamado Caixa Único, vai para o Tesouro para tapar os buracos e as atrapalhadas da equipe econômica da presidente Dilma. Inclusive, há que se chamar a atenção porque se fala que o IBAMA vai multar nesse ou naquele valor. É preciso saber se esses recursos terão como destino a recuperação do Vale do Rio Doce, porque, via de regra, esses recursos eles vão para o Caixa Único do Tesouro Nacional e eles acabam não chegando na ponta. Por isso que nós estamos, inclusive, trabalhando a ideia, o nosso governador Paulo Artung tem defendido a tese e a ideia de nós constituirmos um fundo próprio, focado e voltado para a recuperação das regiões que foram fortemente alcançadas por essa tragédia. Senador, entre as acionistas, a principal acionista da Samarco é a Vale, que já foi Vale do Rio Doce, deixou de ser Vale do Rio Doce e apenas Vale hoje em dia. Está havendo uma cortina de fumaça para deixar a Vale de fora dessa cadeia de responsabilizações? Ou o senhor acha que está claro, inclusive para os senhores senadores que vão querer aí cobrar responsabilidades, que a Vale também tem uma parcela de responsabilidade nesse desastre? Olha, acidentes acontecem, mas não podem acontecer. Esse tipo de acidente não poderia acontecer em hipótese alguma, sobretudo se tratando de empresas de classe global, como é o caso da Samarco, que é de propriedade da Vale e da BHP, duas das mais importantes companhias globais do setor de mineração. E o setor de mineração, ele é um setor que representa e pode muito, até porque a mineração representou em 2014 algo muito próximo de 4% do produto interno bruto do nosso país. Portanto, o segmento da mineração significa algo muito próximo a 80 bilhões de dólares. Esse é o tamanho e a dimensão
do setor da mineração. Eu acho, Vera, sinceramente, que ninguém poderá estar imune às responsabilidades que estarão atribuídas, não apenas aqueles que tinham a responsabilidade de fazer a gestão dessas políticas, no caso a política de segurança da barragem, não apenas os empreendedores, mas também o governo federal, assim como os seus acionistas. Todos serão responsabilizados e precisarão... Não foi infeliz a Samarco dizer que não era caso de pedir desculpas? Olha, eu acho que desde o começo a estratégia foi equivocada. Eu acho que desde o começo a companhia tentou dar uma de avestruz, sabe, não falar abertamente, não dialogar abertamente. Ficou evidente que sequer tínhamos um plano de contingência. É como se a companhia não acreditasse que isso pudesse acontecer e, em acontecendo, não tinha alternativa ou contingência para evitar que vidas humanas não fossem ceifadas. Então, há aí seguramente um conjunto de equívocos na comunicação, inclusive. Me pareceu que faltou humildade, faltou verdade, faltou sinceridade, faltou, sabe, franqueza, e tudo isso pegou muito mal para a companhia. Eu acho que a companhia deveria ter assumido desde já, sabe, e deveria ter ido para frente. É necessário que nessas horas a gente se estabeleça a partir da verdade para que você possa superar e virar a página. Da forma com que eles atuaram, eles, a meu juízo, só ampliaram o tamanho do problema em função da posição absolutamente equivocada em todo momento, na comunicação, na contingência. Eu conversei com prefeitos, com lideranças da região a todo momento, e as conversas eram muito abstratas, muito pouco concretas. Há o caso, por exemplo, da cidade de Baixo Guandu, que o prefeito Neto Barros conseguiu uma alternativa para conseguir o abastecimento de água, que era feito no Rio Doce, para fazer no Rio Guandu, portanto tinha uma solução técnica, e seria necessário que a empresa pudesse assistir a municipalidade, a cidade, de forma emergencial, e as conversas não eram feitas com base em precisão, tanto que o prefeito, desesperado, ocupou a ferrovia que transporta minério da Vale, e aí logo houve uma decisão da Justiça, e o prefeito acabou tendo que retirar essas máquinas e acabou tendo que encontrar uma solução com pouco apoio da empresa. O Brasil está muito desaparelhado para lidar com esse tipo de desastre natural? Não, o Brasil não está muito, o Brasil está totalmente desaparelhado. Porque o Ministério do Meio Ambiente também teve uma postura bem omissa nesse caso, né? A ministra foi pouco vista ali na linha de frente, indo até a região, verificando em loco o estrago. Porque no mundo todo acontecem desastres desse tipo. Tem vazamentos de óleo, tem outras catástrofes, mas parece que a reação, ou tsunamis, enfim, a reação é sempre mais rápida e mais eficaz. Aqui a gente está assistindo a essas imagens de lama se espalhando há semanas e não parece haver um caminho para isso, enfim, ser resolvido. Inclusive é uma coisa engraçada, porque o governo federal ele se coloca nesse processo como se ele não tivesse responsabilidade com o que aconteceu, como se não fosse responsabilidade de um órgão do governo federal fazer a fiscalização. Evidente que o empreendedor é o responsável, mas é evidente também que o cidadão paga imposto. Nesse para caso, que o eu estou Estado... falando até depois da lama espalhada já, a contingência mesmo, depois do desastre já resolvido, também não é bem feita, né? Não, a presidente Dilma fez uma visita à região uma semana depois. A própria ministra do Meio Ambiente fez uma visita na última terça-feira à Foz do Rio Doce. Há muito discurso, há muita mensagem de indignação, mas nós estamos aguardando se efetivamente esses discursos terão resultado prático. O que nós precisamos é de resultado prático, por isso nós estamos trabalhando na ideia da constituição de um fundo para que os recursos que forem para mitigar esse desastre possam ter como endereço o Vale do Rio Doce, que terá que ser recuperado, inclusive há projeto. E sejam livres de contingenciamento. Não, tem que ir para um fundo, né? O fotógrafo Sebastião Salgado, que é meio mineiro, meio capixaba, porque ele é de Aimorés, mas ele, enfim, estudou no Espírito Santo, ele tem um projeto extraordinário para a recuperação
da bacia do Rio Doce, que é uma das mais importantes bacias do Brasil, que passa pela recuperação das nascentes, recuperação das matas ciliares, plantio de árvores nativas, enfim. Esse programa, esse projeto, ele vai exigir muito mais que discurso, ele vai exigir comprometimento. A visita em si da presidente e da ministra do Meio Ambiente, elas são absolutamente insuficientes. Senador, vamos falar um pouquinho de política. Tragédia de Mariana, enfim, temos muito a falar sobre ela, mas também nosso tempo já está avançando. Bom, recentemente o seu partido, o PMDB, fez um congresso, uma reunião na qual decidiu que não é hora de desembarcar do governo. O senhor, no entanto, é um senador bastante crítico ao governo. O senhor pretende deixar o partido? Olha, o PMDB está, a meu juízo, cometendo um dos maiores equívocos da sua história. Porque, na prática, no momento em que nós tínhamos a expectativa de que o PMDB se afastasse do governo, inclusive para exercer uma tarefa, uma militância independente e crítica, o que o governo faz é ampliar o seu espaço, o partido amplia o seu espaço de poder, indo para o Ministério da Saúde, indo para o Ministério da Ciência e Tecnologia, enfim, se colocando mais uma vez de maneira muito intensa nesse troca-troca, que é algo indesejado e lamentável, não é? Porque, na prática, o que o PMDB deveria estar fazendo é isso. O PMDB recentemente fez um documento muito interessante, um documento muito bem estruturado, que dialoga com reformas importantes e estruturais que o nosso país precisa viver, mas esse não pode ser um documento de retórica. É preciso que eu professe pelos meus atos aquilo que eu professo pelas minhas palavras. É preciso ter coerência naquilo que eu faço e naquilo que eu faço. O PMDB tem falado, mas não tem feito. Então, eu faço parte, sim, de um segmento do partido que anda muito descontente com os rumos do partido, pela tradição que tem um partido, pela história que tem um partido. Ele está se comprometendo demais com esse governo, ele está comprometendo até aquilo que ele acha que é estratégico. Se o PMDB quer ter um projeto nacional, não é possível ter um projeto nacional com quem está afundando esse país, que é o governo da presidente Dilma. Afundando não apenas pelas questões políticas e econômicas, afundando pela questão moral, que é uma questão decisiva que está batendo fortemente na autoestima do povo brasileiro. Mas o que o senhor acha que o partido deveria fazer? É esse distanciamento crítico ou defender abertamente que seja instaurado um processo de impeachment contra o presidente? Eu acho que a questão do impeachment é mais ou menos como um cadáver insepulto. Ele precisa ser movido da cena política. Eu estou convencido que se não houver, Vera, uma decisão sobre o impeachment, nós não conseguimos avançar numa agenda estruturadora que o país precisa viver. Tudo que está sendo feito é para enxugar gelo. Na prática, nós estamos num nível extremamente delicado e sensível da nossa vida política e econômica, porque está faltando perspectiva, está faltando confiança, está faltando esperança de uma luz no fim do túnel. Então, eu acho que o primeiro passo que nós deveríamos fazer é resolver a questão do impeachment. Eu acho que a própria presidente da República, com as suas bases de apoio, deveria, inclusive, se libertar dessa aliança com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, e deveria solicitar que ele pudesse deferir o impeachment para que ela fosse julgada e, ao ser julgada, ela pudesse legitimar o seu governo. Então, o senhor acha deferir, não deferir ou arquivar de uma vez. Então, o senhor acha que há elementos para se abrir, para pelo menos discutir a abertura de um processo de impeachment? Eu estou seguro que sim, até porque a lei que vale para a presidente da República é a mesma lei que vale para governadores, vale para senadores. Você não pode ter uma lei que tenha sentido e efetividade para governadores, prefeitos, deputados, senadores, enfim, e não tenha sentido para a presidente da República. Eu trago aqui, por exemplo, o caso do ex-governador da Paraíba, o governador Cássio Cunha Lima, que fez localmente lá um programa de Bolsa Família, e que ele foi cassado
pelo Tribunal Superior. Ele foi cassado pela Justiça Eleitoral, é diferente de um processo de impeachment aberto pelo Legislativo. Ela também tem essa ação... Eu sei, mas você me perguntou se há elementos objetivos. Tá. Se há elementos objetivos. Se houve elementos objetivos, porque entendeu a Justiça Eleitoral de que o eleitor da Paraíba foi induzido a votar no ex-governador Cássio Cunha Lima, porque, de certa forma, ele se valeu da Bolsa Família, a mesma coisa nós observamos ao longo do processo político e eleitoral da candidatura da presidente Dilma, que mentiu de forma descarada para o eleitor brasileiro, uma vez que muitos eleitores votaram na manutenção de muitos programas. Eu acho que esse é um crime imperdoável, porque a presidente ela gerou uma expectativa que não se realizou. É só pegarmos aqui o caso, inclusive, do FIES. 75% dos recursos do FIES que estavam disponíveis em 2014 não estão disponíveis em 2015, sequestrando a esperança e o sonho de milhares de brasileiros que foram procurar a sua matrícula para se renovar e não encontraram. Então, a campanha da presidente Dilma foi um estelionato eleitoral. Então, a lei que vale para mim tem que valer para a presidente. Mas nós aí não o senhor acha podemos que ter o exceções. caminho para retirá-la ou para discutir a sua remoção do cargo é pela Justiça Eleitoral ou pelo Congresso? Eu acho que pode ser por um ou pelo outro. Tá. Eu acho que o impeachment só não caminha no Congresso brasileiro, porque depende do deferimento exclusivo e pessoal do presidente da Câmara, né, que não tem, a meu juízo, mais nenhuma condição de continuar como presidente da Câmara Federal, pelas circunstâncias em que se envolveu. Ele está se valendo defende disso. afastamento imediato? Evidente que sim, não há a menor condição moral, política. Só lembrando que ele é do seu partido. O senhor acha que o partido também deveria propugnar isso? É uma boa pergunta para fazer à executiva do partido, né? Como o partido se coloca diante da sociedade brasileira defendendo uma agenda, se nós estamos todos sob júdice, se não há uma palavra do partido sequer em relação ao caso do presidente da Câmara. Então, ele não reúne a condição, portanto, ele deveria se auto-afastar para se defender, para não comprometer o funcionamento institucional do Congresso brasileiro. Na prática, o Brasil está refém dessa questão e nós precisamos resolver toda essa questão para que nós possamos tocar toda uma agenda absolutamente inadiável para o nosso país, porque em algum momento nós vamos superar essa crise. Essa crise ela é uma crise que está deixando muita dor pelo caminho, mas quando nós superarmos essa crise, nós vamos tomar consciência de que o governo da presidente Dilma, por conta da sua reeleição, subordinou o nosso país a uma decadência absurda. Senador, o senhor acha que esse mesmo impedimento pesa sobre o presidente do Senado, Renan Calheiros, porque ele também é investigado na Lava Jato, embora ainda não tenha sido denunciado pelo Ministério Público? O senhor acha que ele também está sob suspeição? Eu acho que ainda não, porque ele fundamentalmente depende, ele está denunciado, mas não há... Está sob inquérito, né? Mas ainda não denunciado. Né? Ele está sob inquérito, mas não está denunciado. Se for denunciado, vira réu. Se virar réu, eu defendo sim que ele deva pedir o afastamento para que a instituição não possa estar subordinado à questão de defesa pessoal de quem quer que seja. Então, voltando à questão do Silvio, que o senhor tucanamente não respondeu, devo entender que o senhor está com um pé fora do PMDB. Não, eu estou manifestando toda a minha indisposição, que não é só minha. O PSDB tem interesse em filiá-lo. Eu estou manifestando, enfim, toda a minha indisposição, não apenas minha. Uhum. Eu não estou sozinho nesse momento, nesse movimento que considera que o PMDB está cometendo um equívoco histórico, em lugar de se alinhar, sabe, com a sociedade, está se alinhando com os seus interesses mais imediatos. O que eu posso dizer a você, Vera, Silvia, enfim, a todos que nos acompanham, é que sim, nós estamos conversando com outros partidos, estou conversando pessoalmente, inclusive, com o meu colega, com o senador Aécio Neves. A quem o senhor apoiou em 2014, né? Exatamente. Na última eleição presidencial, eu fui à convenção do PMDB defender que o PMDB não fosse com o PT.
E aí houve uma decisão surreal do PMDB. O PMDB liberou os seus militantes, os seus filiados, para que eles pudessem fazer aquilo que considerassem mais importante para o seu estado e para o seu país. E eu, na prática, fui coordenador da campanha do senador Aécio Neves no Espírito Santo, onde, aliás, ganhamos as eleições. Essa posição do senhor é partilhada pelo governador do estado, Paulo Artung, também do PMDB, ou é um pouco diferente? Não, é uma opinião e uma convicção pessoal minha, né? Eu tenho com o governador Paulo Artung a melhor das relações, não apenas políticas e pessoais, mas nós temos, assim, postos de observação diferenciados. O governador tem responsabilidades com o Estado e conduz bem, não é, o nosso Espírito Santo, mas quem como eu está no Senado e está acompanhando o desastre que é o governo Dilma, fica muito irritado e muito constrangido quando vê o seu partido, em lugar de exercer uma visão crítica, fazer essa aliança de modo a ampliar o seu comprometimento com esse governo que, sinceramente, não tem a menor chance de dar certo. Senador, por falar em não ter a menor chance de dar certo, qual é a chance da CPMF ser aprovada no Senado e na Câmara? Se depender de mim, chance nenhuma, porque o governo da presidente Dilma faz piquenique na sombra alheia quando quer transferir essa responsabilidade para o povo brasileiro. De 88 para 2015, nós saímos de uma carga tributária de 26%, 27% do PIB para 37%, 38% do PIB. A sociedade brasileira não suporta mais essa transferência de responsabilidade. Muito bem, senador, estouramos bastante aqui o nosso tempo, mas queria agradecer pela entrevista. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Vera Magalhães. Obrigada. Bom, a nossa entrevista termina aqui, mas a programação de TV já não para. Até a próxima.